Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Eu peço desculpas a vocês pela ausência. Esse ano eu ainda não publiquei nenhum vídeo no canal. Eu tenho andado bem sobrecarregado com projetos pessoais, com o mestrado, enfim. Eu ando meio sobrecarregado e por isso esse longo período de ausência, mas eu peço desculpas a vocês por isso. E estou trazendo um vídeo novo hoje. Hoje a gente vai falar sobre Support Vector Machines, que está entre os melhores algoritmos de Machine Learning que é utilizado tanto para classificação como para regressão. Nessa aula aqui a gente vai utilizar, eu vou explicar para vocês como utilizar esse VM para classificação, mas saibam que também pode utilizá-lo para regressão. Não vai ser o escopo, não está dentro do escopo dessa aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês os slides, os conceitos de Machine Learning, os recursos que tem implementados nele, e depois eu vou mostrar para vocês uma aula, a gente vai ter uma aula prática com códigos em Python usando o Scikit-learn. A gente vai criar um modelo para classificar tópicos e aplicar os conceitos aprendidos nessa aula de hoje. Ok, pessoal? Então vamos lá. O SVM basicamente teve seu pontapé inicial já em 1979, com o desenvolvimento da teoria da aprendizagem estatística por Vepnik, que esse cara é russo, se eu não me engano. Já se falava em algo que remetia ao SVM um pouco antes disso, mas o pontapé mesmo foi nessa época aí, com os estudos desse cara. Está entre as técnicas de machine learning mais poderosas, sendo um classificador que que é bem fundamentado teoricamente, tem uma matemática bem sólida por trás, uma matemática bem bonita, e tem também um bom desempenho empírico, né? Já é um classificador bem consolidado, é muito efetivo em encontrar a melhor separação linear entre classes, porque basicamente o SVM utiliza o conceito de hiperplano de separação, então ele consegue encontrar bem a melhor separação linear entre os dados, mesmo que esses dados não sejam linearmente separáveis, certo? Então, para tratar de dados que não são linearmente separáveis, o SVM utiliza o conceito de kernels, utiliza um truque de kernel que vai mapear os seus dados a partir do espaço original de features para um espaço de alta dimensionalidade, onde seja possível conseguir uma melhor separação entre as classes. São muito bons para tratar problemas envolvendo classificação de textos, mas não se limita a isso, também pode ser utilizado para tratar problemas envolvendo imagens também. Então, dependendo do conjunto de dados, tem que ser usado com parcimônia esse algoritmo, porque dependendo do conjunto de dados, do tamanho do conjunto de dados e dos parâmetros escolhidos, ele pode demorar um bocado para treinar, mas depende muito do problema que você está tentando resolver. Particularmente, foram poucas as vezes em que eu tive que lidar com problemas envolvendo SVM relacionado à demora para treinar os dados, né? Então, isso aconteceu poucas vezes comigo, mas saiba que existe esse problema. Então, para você entender melhor sobre SVM, é fundamental que você entenda o conceito de hiperplano de separação, porque é isso isso é a espinha dorsal do SVM. Ele utiliza basicamente isso. Então é interessante você entender sobre esses hiperplanos. O que seria um hiperplano de separação? Vamos pressupor aqui, vamos assumir que a gente está tratando de um problema onde a gente tem duas classes que são linearmente separáveis. Isso vai facilitar o entendimento. Então digamos que vocês tenham um conjunto de dados em duas classes que são linearmente separáveis. O hiperplano é um plano que você traça entre essas duas classes, que consegue obter uma separação entre esses dados, uma separação perfeita entre esses dados. Então a gente tem nada mais aqui que uma reta. Então aqui o seu classificador já conseguiu classificar os seus dados. Então quando você submeter novos dados para o modelo fazer uma predição, certo? Você vai ter a equação da reta e o sinal dessa função aqui. Se o sinal da função for maior do que zero, os dados que você submeteu para o classificador pertencem à classe azul. Se o sinal da função for menor do que zero, então ele pertence a outra classe. E se o sinal da função for igual a zero, então significa que o modelo não conseguiu identificar qual é a classe desses dados. Estão ali meio em cima do muro. Então os dados que estão muito próximos aqui da região da fronteira, normalmente causam indecisão no modelo.
os dados que estão mais afastados, eles estão já bem classificados. Então o objetivo é obter esse afastamento aqui, o máximo afastamento possível em relação ao hiperplano, para que o modelo tenha consiga classificar esses dados com alta probabilidade. Apesar de eu ter mostrado aqui na figura anterior uma única linha de separação, o que acontece é que o seu classificador, o seu algoritmo, vai obter uma infinidade desses hiperplanos em diferentes posições, em diferentes ângulos. Então, como a gente tem aqui uma equação da reta, que é do tipo, por exemplo, ax mais b, se eu alterar o coeficiente angular, eu vou obter uma reta que é um pouco mais inclinada. Então, por exemplo, se eu inclinar essa reta um pouco mais para a esquerda, alterando o coeficiente angular, então eu já vou cometer um erro aqui, que eu vou passar esse dado aqui, essa observação para o lado errado. Então isso já vai abrigar alguns pontos do outro lado do plano. Se eu alterar o intercepto, eu vou deslocar ele em relação à origem, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Então eu vou obter diferentes hiperplanos de separação. E o objetivo é ter aquele que consegue separar melhor as minhas classes. Ok? Se eu computar, a gente vai ver que o SVM utiliza bastante o conceito de margens. E ele tenta aí maximizar aquela margem para obter a melhor separação possível entre os dados. De maneira que, se eu computar as distâncias perpendiculares entre as observações e o hiperplano, eu vou conseguir uma margem, vou conseguir obter uma margem. E aqueles pontos que estiverem menos distantes desse hiperplano é quem vão ajudar a definir essa margem, que vão influenciar nessa margem. Então, essas observações que estão mais próximas do hiperplano, que portanto influenciam diretamente na composição da minha margem, esses pontos são chamados de vetores de suporte. E nisso a gente obtém um classificador de vetor de suporte chamado que se baseia no conceito de hard margin. Vocês vão entender aqui por que chama de hard margin. Hard margin Support Vector Machines. Máquina de vetor de suporte baseada em hard margin. Então vamos entender aqui. As observações que estão mais próximas do hiperplano são as observações que ajudam a obter a margem. Qualquer mudança que eu fizer nesses pontos aqui, eu vou influenciar na espessura da minha margem. Ela vai aumentar ou vai diminuir. Esses pontos que estão mais afastados, eles não têm qualquer influência sobre a margem. Eles já estão corretamente classificados, então nenhuma mudança que eu fizer neles vai influenciar aqui. Apenas os vetores de suporte, esses pontos que estão mais próximos da margem, é que influenciam no hiperplano. Certo, pessoal? O objetivo aqui é maximizar o valor dessa margem, de maneira que eu tenha cada observação no lado correto do hiperplano. Então, mas vocês vão ver que isso aqui na prática é bem difícil de acontecer. Dificilmente eu vou conseguir evitar que os dados de uma determinada classe invadam a área de outra classe. A gente normalmente não vai ter esse cenário perfeito aqui, onde a gente maximiza a classe e consegue ter esse afastamento com todas as classes no seu devido lugar. A gente vai ver isso mais à frente. É por isso que a gente chama esse algoritmo aqui de máquina de vetor de suporte baseado em hard margin, porque ele tem essa restrição. Cada classe tem que estar do lado certo da margem e tem que ter uma classificação perfeita. Então, ampliando essa imagem anterior, o que a gente tem aqui? A gente tem o nosso hiperplano e a equação dele, a gente tem aqui o nosso intercepto e o nosso coeficiente angular, e aqui os nossos pontos de entrada, né? Transportes. A gente tem aqui uma margem, e essa margem inteira aqui ela é 2m, porque a margem de um lado é m, né? E esse beta aqui é um vetor unitário, então a gente tem m desse lado, a margem completa aqui 2m. Se eu alterar o meu intercepto aqui, o valor do meu intercepto, eu vou promover um deslocamento vertical em relação à origem, no hiperplano. Então, eu vou trazer mais vetores de suporte dessa classe aqui para perto da margem, vou afastar mais dessa aqui. Então, algumas classes pode passar para esse outro lado, inclusive. Se eu alterar o coeficiente angular aqui, eu vou rotacionar o eixo aqui e já vou obter um hiperplano numa posição diferente, que pode, de repente, se tiver alguns pontos dessa classe azul aqui, ele já vai abrigar, já vai trazer para o lado correto. Então, eu vou fazendo essas alterações, eu vou ajustando os valores de beta. Aqui, ó, você já deve ter percebido que o objetivo é ajustar beta com a intenção de ter a melhor separação possível. Então, quando eu submeto novos dados ao meu classificador,
o sinal dessa função aqui tem que ser pelo menos igual ao valor da margem, de maneira que eu consiga ter os dados, cada observação no seu lado correto. Esse aqui é muito restrito, assim, é uma obrigação que o classificador tem, mas que na prática não é isso que a gente vai ter. Então, o que aconteceria se a gente tivesse dados desse tipo aqui? Classes bem sobrepostas. A gente teria um classificador bem errático, né? Um classificador que não conseguiria ter uma boa acurácia, uma boa performance, porque ele ia tentar classificar muito bem todas as classes e obter a separação perfeita, e entrar em overfit ia ser um classificador muito ruim. Então a gente precisa de um classificador mais flexível, porque você vê que se você traçar um plano aqui, você vai ter diversas violações à margem e ao hiperplano, classes que deveriam estar de um lado que vão estar em outro. Então a gente precisa de um classificador que tenha mais robustez para casos como esse aqui, por exemplo, essas alterações individuais nas observações, que consiga classificar a maior parte dos dados, mas que ao mesmo tempo seja mais tolerante a violações à margem, certo? Porque o classificador, do jeito como ele está agora, ele é muito sensível a variações nas observações individuais. Por exemplo, eu estou aqui com esse classificador do lado esquerdo, que separou bem as minhas classes. Mas se eu deslocar um pouco aqui, se eu deslocar uma observação para a direita, o hiperplano já vai ter uma mudança expressiva na sua rotação. Então ele acaba se tornando muito sensível a essas alterações individuais. Então a gente precisa de um classificador mais flexível, baseado em hiperplano que não garante uma separação perfeita das classes, mas que consegue ter um bom desempenho com a maior parte das observações e oferece maior robustez para lidar com variações nas observações individuais. Observe, pessoal, aqui que como eu já falei antes, essas observações que já estão mais afastadas, elas não influenciam no hiperplano. Como elas já estão devidamente classificadas, não tem por que elas influenciarem aqui. Então elas não participam, não influenciam diretamente. Então, essa necessidade de ter esse classificador mais flexível levou a diversas melhorias no SVM, que chegou ao Soft Margin Support Vector Machine, que foi concebido por esse pessoal aqui em 1995. Então a gente tem um classificador que é mais flexível, que tolera algumas violações à margem e até mesmo violações ao hiperplano. Então vocês veem aqui do lado esquerdo que a gente tem algumas classes que violam a margem, e você tem aqui do lado direito algumas classes que não apenas violam a margem, mas que violam também o hiperplano. E esse classificador ele é mais tolerante a esse tipo de acontecimento, de violação. Por isso que ele é chamado de classificador baseado em soft margin, porque ele relaxa essa necessidade de ter que maximizar a margem e ter todos os dados do lado certo da margem. O que acontece? Para que o classificador consiga separar a maioria das classes e ainda assim ser tolerante a violações, ele atribui um valor específico de erro para cada observação que viola a margem e que viola o hiperplano. De maneira que o valor desse erro ele é proporcional ao o quanto ele já adentrou a margem ou ao hiperplano. Quer dizer que essa observação aqui ela tem um erro que é maior do que essa observação que apenas violou a margem. Ele aqui violou o hiperplano. O mesmo acontece aqui do lado inverso. Então, cada ponto de dado que viola a margem ou viola o hiperplano tem um erro específico. E os pontos que estão aqui já no lado correto, eles têm erro zero, eles não têm erro. Então o que acontece aqui? A gente ainda tem que, quando submeter dados de teste, o sinal da função ainda tem que considerar a margem. Mas ele agora não apenas considera a margem, como eles também inclui essa compensação aqui baseada no erro que a observação obteve, né? Foi atribuída a ela a violar a margem e o hiperplano. Então eu levo em consideração a margem e o erro. E a restrição aqui mais importante é que a soma desses erros aqui, a soma de todos esses erros não pode ultrapassar um limite estabelecido por você, que é o hiperparâmetro da SVM. Então, a soma desses erros aqui não pode ultrapassar um valor constante que você determina. Então, esse valor constante C aqui, ele controla a severidade das violações à margem e ao hiperplano. Então, todos esses erros aqui não podem ultrapassar esse valor de C.
Importante vocês notarem que quanto maior for o valor dessa constante, quanto maior for o limite dela, mais violações você vai permitir a margem ao hiperplano, porque quanto maior for o valor de C, maior vai ser a largura dessa margem, mais larga ela vai ser, e mais pontos, mais observações ela vai abrigar no seu interior e também nos seus entornos. Então, ou seja, quanto maior a margem, mais vetores de suporte eu vou ter aqui abrigados. Então, vocês têm que ter um pouco de parcimônia ao escolher o vetor, o valor dessa constante, porque você pode levar, se o valor dela for realmente alto, você pode chegar no overfitting. Então, o que você tem aqui é basicamente o que eu falei agora. Você tem que considerar no sinal da função não apenas a margem, mas os pontos que violaram a margem e o valor. A soma dos erros não pode ultrapassar o limite pré-estabelecido, que é, no caso, a constante C. E apenas os vetores de suporte, pessoal, apenas esses pontos aqui, como eu já falei, estou repetindo agora, que participam desse processo aqui. Esses pontos mais afastados não têm influência, não influenciam aqui nesse procedimento da margem. Então, uma outra coisa que eu já vi falar também ainda há pouco, quanto maior for o valor de C, mais larga vai ser a margem, mais pontos de dados você vai abrigar no interior dela, ou seja, mais vetores de suporte você vai ter aqui, e é importante vocês terem cuidado com isso. Potencialmente isso pode levar a um overfitting. Até agora a gente viu que a gente tratou aqui de uma situação onde a gente tem dados que podem ser bem separados por uma linha, mesmo que a gente tolere algumas violações a essa linha, a essa margem, né? Esse hiperplano. Então, a gente tem aqui agora uma situação onde é bem difícil a gente conseguir ter essa separação, porque a gente tem aqui classes que estão bem muito juntas. Por exemplo, a gente tem aqui dois grupos de classe, dois grupos de uma mesma classe, e no meio a gente tem o grupo de uma classe. Como é que a gente vai conseguir obter uma separação aqui? Se eu traçar um hiperplano aqui, eu vou ter um classificador muito ruim, porque eu tenho uma boa parte dos meus dados da classe azul, certo, do lado errado. Então, classificador muito ruim. Se eu traçar o hiperplano aqui, do mesmo jeito. Se eu traçar o hiperplano aqui na transversal, na diagonal, ainda vou ter, no caso aqui da figura direita, ainda vou ter um classificador muito ruim. A imagem ampliada aqui para vocês entenderem melhor. Então, é bem difícil separar essas classes aqui, porque essas classes aqui, elas não têm uma característica linear. Até aqui elas ainda tinham, certo? Até aqui elas ainda tinham, mas nessa situação aqui eu não tenho uma separação linear. Então, vai ser bem difícil eu conseguir separar essas classes utilizando essa configuração da SVM. Então, foi devido a essa situação aqui, a esse tipo de problema, que surgiu a necessidade de incluir mais uma melhoria no SVM de maneira a tratar esse tipo de solução aqui, esse tipo de dados aqui, esse tipo de problema. Então, foi introduzido o conceito de kernel no SVM. Ou seja, com o kernel eu poderia mapear as minhas features do espaço original, os meus dados no espaço original de features, mapear para um espaço de mais alta dimensionalidade, de maneira que eu consiga obter uma melhor separação entre as classes. É por isso que as funções de kernel são úteis, porque esse truque aumenta as dimensões dos meus dados e eu consigo visualizar uma separação melhor entre os dados. Por exemplo, aqui, nessa figura aqui, você está vendo que eu tenho os meus dados em uma visão em 2D e dificilmente, do jeito que está aqui, nessas dimensões, aqui os meus dados só estão em duas dimensões, dificilmente eu vou conseguir traçar uma linha aqui e separar. Mas se eu aumentar as dimensões dos meus dados utilizando o truque do kernel, eu vou, aqui no lado direito, por exemplo, aumentei para 3 dimensões, eu vou conseguir ter uma separação melhor. Por exemplo, aqui claramente você consegue traçar um plano aqui, ó, e separar os seus dados. Porque se eles tivessem apenas em 2 dimensões, não conseguiriam. Então aumentei as dimensões e consegui obter uma melhor separação dos meus dados. Quando eu volto aqui para a dimensão em 2D, por exemplo, ele conseguiu separar. É justamente isso que o SVM com o truque do kernel faz. É por isso que ele é um algoritmo tão poderoso. Eu vou mostrar para vocês aqui uma visualização, pessoal, que vai facilitar o entendimento de vocês nessa parte. Olha só, eu tenho dados, duas classes, não dá para separar. Uso o truque do kernel, aumento as dimensões e aí eu consigo visualizar uma separação melhor. No caso, o SVM consegue fazer isso. Então, eu já consigo
obter uma separação melhor dos dados. Vejam só. Certo, pessoal? Uma coisa bem importante é que vocês têm que levar em conta é que existem várias funções de kernel. Eu só consigo me lembrar de umas três. E dessas três, a que eu mais me lembro é a RBF. Normalmente é a que eu uso. Eu uso mais essa função de kernel, mas eu já usei a função polinomial também, de kernel polinomial, que ajuda em algumas situações, mas que na maioria dos problemas que eu tentei resolver não foi útil, mas ela já me ajudou bastante em algumas situações. Tem também a kernel linear, mas normalmente, pessoal, o que vocês vão mais usar é essa função aqui, RBF. Lembrando que a RBF baseia-se numa função de base radial. Sempre que você vai usar a função RBF, de kernel RBF, vocês vão ter que introduzir um parâmetro a mais no algoritmo, que é a função gama. Essa função gama ela vai ponderar o valor dessa operação aqui, que é a norma entre esses dois pontos de dados, né? Essas duas variáveis aqui, que é o x e o x transposto. Então, você calcula que a norma quadrática, né, do x transposto, x entre x e x transposto, e o valor de gama vai ponderar esse valor aqui. Então, ele é um hiperparâmetro que você vai introduzir no seu modelo se utilizar a RBF. Então, vamos lá, fixar aqui o que a gente aprendeu hoje, nesse slide. A gente viu que o SVM pode tratar de classes que são linearmente separáveis, quanto aquelas classes que são não linearmente separáveis. A gente viu também que para conjuntos que não são linearmente separáveis, o SVM utiliza funções de kernel, como a RBF, com o objetivo de mapear o espaço original de features, que são o espaço original das características extraídas dos seus dados, para um espaço não linear de maior dimensão, onde os exemplos possam ter uma separação melhor, separação por hiperplano. Então, nesse espaço de alta dimensionalidade, o SVM traça um hiperplano ótimo, né? Um hiperplano ideal nos seus dados e consegue obter uma melhor separação. Ainda, no caso desses conjuntos que não são separáveis linearmente, pequenos erros podem ser tolerados, como a gente viu, onde o nível de tolerância é normalmente definido por meio de uma constante, um hiperparâmetro que você passa para o algoritmo. O SVM tem que ser usado com parcimônia, como eu falei antes, dependendo da escolha dos parâmetros e da quantidade de dados, pode entrar em overfit ou então levar bastante tempo para treinar no conjunto de dados, mas isso depende muito da situação. Como eu falei, isso aconteceu comigo pouquíssimas vezes, mas saiba que esse problema existe, então depende muito dos hiperparâmetros, do problema e da quantidade de dados. Se você tiver uma quantidade de dados realmente grande, obviamente, vai levar mais tempo para treinar. A escolha da função de kernel é um aspecto importante, é determinante, para falar a verdade, e que é muito comum a gente adotar funções de base radial, o kernel RBF, mas também há casos em que você não vai resolver, que você vai ter que usar uma outra função de kernel como a polinomial. Como eu falei também, a RBF exige a presença do parâmetro gama, e que esse parâmetro gama ele introduz mais flexibilidade no modelo e ajuda o modelo a obter uma melhor performance. Mas se você escolher valores muito altos, pode entrar em overfitting. Tem também a questão da penalidade que você aplica, que o SVM aplica aos dados que violam a margem e o hiperplano, e que essa penalidade, a soma dessas penalidades atribuídas às observações individuais, não podem ultrapassar um limite de tolerância específico que você fixa previamente como parâmetro do seu algoritmo, do seu modelo, do modelo que você está criando. E ter cuidado, porque valores realmente grandes dessa constante podem levar a overfitting. E se você tiver valores muito, muito baixos, por exemplo, abaixo de 1, 0,0 alguma coisa,
você pode levar o seu modelo a um caso de underfitting, que é o overfit é quando o seu modelo se ajusta demais, é o sobreajuste, o modelo se ajusta demais aos dados e aprende demais sobre os dados, mas não generaliza. O underfitting é o contrário, o seu modelo não aprende por... Então você tem que ter cuidado com isso. É importante saber também, pessoal, apesar de eu ter falado aqui sobre ter mostrado no cenário em que o SVM trata de problema com duas classes, mas ele também consegue treinar dados em múltiplas classes. Para isso ele utiliza técnicas como essa, on versus all, em que o modelo treina um classificador binário para cada classe e confronta o resultado dessa classificação para as outras classes. E que vocês não precisam se preocupar muito com isso, porque a maioria dos toolboxes de machine learning já implementam tudo isso. Implementam isso aqui, esse conceito para múltiplas classes, implementam essas funções de kernel, tudo. Vocês não têm que criar nada do zero. Mas é importante vocês entenderem, que vocês entendam essa teoria aqui, para que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Muitas vezes a gente baixa um código do GitHub, tenta rodar esse código e ele não se aplica na nossa situação. Funciona bem para alguma situação, mas às vezes não vai resolver o seu problema. Aí você vai procurar outro. Mas muitas vezes, se você mexer ali em alguma coisa, mexer no parâmetro correto, aquele problema já vai ser resolvido com uma simples mudança. Então, é importante você entender a teoria, a parte teórica, e também entender a parte prática. As duas coisas são importantes. Ok, pessoal? Aqui são as referências, são os livros que eu consultei, material que eu consultei para montar esse slide. Esse aqui é o livro que eu mais utilizo, eu tenho ele aqui em casa, é um livro muito legal, um livro bem completo, tem bastante coisa, já aprendi muita coisa com esse livro aqui, e muita coisa que eu expliquei para vocês hoje eu tirei desse livro aqui. Mas também é um livro do Trevor Hest, e eu já sugeri esse livro num vídeo anterior, se eu não me engano, e também tem um post no meu blog, acho que eu vou deixar o link para vocês. Tem um post no meu blog onde eu sugiro alguns livros, e entre esses livros está esse livro aí. Eu também utilizei conceitos desse livro, que tem como coautor o Trevor Hest, também é um livro muito legal. Utiliza alguns códigos em R. Eu ainda não utilizei esses códigos em R do livro, apenas utilizei os conceitos, então tirei muita coisa dele para montar esse slide hoje também. Também utilizei esse material aqui como referência, que é o material daquele pessoal que eu mostrei na parte onde eu falei sobre classificador soft margin, que é aquele classificador que é mais tolerante a violações da margem. Então, para isso, utilizei conceitos desse material aqui. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai para uma aula prática, onde eu vou mostrar para vocês os conceitos que a gente viu aqui nesse slide. A gente vai criar um modelo usando SVM para classificar tópicos usando a linguagem Python e o framework Scikit-Learn. Então, eu vou abrir lá um kernel na Kaggle. Se vocês não têm cadastro na Kaggle, vocês criam um cadastro aí. Eu vou mostrar para vocês, apresentar a plataforma para vocês. Cria um cadastro na Kaggle, a gente vai criar um kernel lá. E na verdade eu já criei esse kernel, já está lá, já iniciei ele mais cedo. E aí a gente vai escrever o nosso código e treinar o nosso modelo lá na plataforma deles, porque lá já tem tudo que a gente precisa. Todas as bibliotecas já estão instaladas, a gente pode instalar mais se a gente quiser. Então é só escrever o código e meter a mão na massa, né? Então, pessoal, essa aqui é a plataforma Kaggle. Tem gente que chama de Kaggle, que eu chamo de Kaggle. É uma plataforma que reúne diversas pessoas interessadas em ciência de dados, praticantes, entusiastas, profissionais de ciência de dados que trabalham com ciência de dados, engenheiros de machine learning, enfim, reúne toda a comunidade desse pessoal que trabalha com inteligência artificial e permite que vocês criem seus modelos na plataforma utilizando dados compartilhados pela própria comunidade, por empresas, ou até mesmo que vocês enviem seus próprios datasets para criar modelos a partir desses dados, para treinar nesses dados, usando a plataforma da Kaggle. Então, vocês têm acesso inclusive à GPU gratuita, você tem um tempo limite de 6 horas de computação usando GPU, e depois disso o seu kernel morre, né? O kernel se desliga
aí vocês têm que reiniciar o kernel e continuar o trabalho de vocês a partir desse kernel reiniciado. Então tem esse limite também. Não, tanto kernel com GPU quanto kernel sem GPU tem um limite de 6 horas de computação ininterrupta. Então, são máquinas virtuais que têm bastante capacidade de memória e GPU. A GPU é uma K80, se eu não me engano, com 12 GB de memória. E a máquina virtual em si, ela tem 17 GB de memória sem GPU. Com GPU cai para 14 GB de memória, se bem me lembro. Então dá para você fazer bastante coisa, dá para você fazer muita coisa mesmo. E assim, é um ambiente legal para você aprender com outras pessoas, porque você tem acesso aos códigos das outras pessoas e você tem capacidade computacional à sua disposição. Enfim, é um ambiente legal para você aprender. Eu já criei a minha conta, já faz um tempo que eu uso aqui, eu uso em projetos pessoais, uso também nos meus projetos do mestrado. Então já tenho uma conta aqui, já tem algum tempo, mas vocês criam a conta de vocês aí, basta colocar o nome, e-mail, escolher uma senha e tal e já sai usando. Então, eu já criei o nosso kernel aqui, já iniciei, já importei alguns pacotes que a gente vai precisar para adiantar. Então, a gente vai, a partir daqui, criar o nosso código, certo? Porque com isso a gente já ganha algum tempo. Tudo isso aqui, pessoal, todos esses pacotes aqui já vem instalados por padrão no kernel assim que você inicializa ele. Aqui eu já tem tudo instalado para você, mas você sabe que você pode instalar seus pacotes também, caso vocês não tenham. Então você pode rodar comandos Linux nessa célula. Então você pode rodar um pipe install e aí digitar o pacote que vocês querem instalar, porque permite que você execute comandos Linux aqui, ok? Mas aqui tudo que a gente precisa já veio instalado, então não preciso fazer nada, só escrever o nosso código. Então eu já adiantei as importações aqui dos pacotes. A gente vai precisar do Pandas, que a gente vai importar o nosso dataset aqui. É um dataset em CSV que contém basicamente duas colunas. Uma coluna são os textos e a outra coluna são as classes. Eu vou, não sei se a letra aqui estão muito pequenas. Eu vou aumentar a tela aqui e ver se eu consigo aumentar o tamanho do texto. Beleza. Então a gente vai usar o Pandas para importar criar um data frame a partir desse CSV. Esse pacote aqui de regex a gente utiliza aqui nessa função que a gente vai utilizar para fazer uma limpeza nos nossos dados. A gente vai iterar em cima de todos os dados, certo? Do nosso data frame. Para cada texto a gente vai fazer uma limpeza, não nas classes, mas nos textos. A gente vai fazer uma limpeza, remover informações que não interessam para a gente, e a gente vai guardar esse texto já pré-processado e limpo e usar ele. Essa versão já sem esses ruídos que a gente vai usar para alimentar o classificador. A gente vai utilizar também o NumPy. A gente vai usar o Pipeline também, que é um utilitário do scikit-learn que permite que a gente crie uma fila de operações, diversas operações que a gente pode colocar em fila, em cadeia, que vão executando uma após a outra, que isso facilita, porque a gente não tem que fazer tudo individualmente. Então, a gente vai usar o pipeline e a gente vai incluir três operações do pipeline. Uma é o processo de converter os nossos textos brutos em uma matriz que consolida todos os tokens presentes no texto e a frequência deles, a frequência com que eles aparecem, e a gente vai usar essa operação aqui, TF-DF Transforma, que vai pegar o resultado dessa operação aqui e vai levar em conta a frequência com que um termo aparece em um determinado documento e relacionar com a frequência com a qual ele aparece em todos os outros documentos. Eu já falei sobre isso aqui no vídeo anterior. Então a gente vai pegar essas duas operações aqui e jogar ela no pipeline. A gente tem aqui esse utilitário que vai dividir os nossos dados em treino e teste, matriz de confusão e também esse utilitário para plotar, para printar na tela a acurácia, né, o score obtido pelo nosso modelo nos dados de teste. A matriz de confusão também vai servir para a gente visualizar como o nosso modelo está se comportando em cada classe. A gente tem aqui os nossos algoritmos. Vamos utilizar duas versões do SVM fornecidas pelo framework scikit-learn, que é um SVM
que a gente vai utilizar para tratar os dados, considerando que eles sejam não lineares. A gente vai utilizar aqui uma função de kernel, gamma, a gente vai utilizar alguns parâmetros. E o SVM, que trata apenas de dados, de dados lineares. Essa versão da SVM só trata dados lineares. Essa aqui trata dados não lineares. Então, elas têm parâmetros que essa recebe que essa não recebe. E a gente vai usar o Matplotlib e o Seaborn para plotar alguns gráficos. Na verdade, eu acho que a gente não vai precisar do Matplotlib aqui não. Coloquei aqui, mas a gente não vai usar ele não. Porque o Seaborn já plota gráficos, então a gente não vai precisar não. Então vamos rodar essa célula aqui. Vamos rodar essa outra célula aqui. E agora o que a gente vai fazer? Vamos importar o nosso data frame, né? A gente vai usar o Pandas para isso. Vamos importar o CSV. Read CSV. Vamos pegar aqui o patch para o arquivo. Né? Caminho completo para ele. A gente copiar aqui. Beleza. Roda essa célula. Vamos aumentar aqui a quantidade de células, que é para o texto não ficar muito na parte inferior da tela. Então vamos colocar ele mais para o meio aqui. Beleza. Agora vamos ver aqui como é que está o nosso data frame. Vamos pegar os cinco primeiros registros e ver aqui como é que é o nosso data frame. Então a gente tem duas colunas, question text, que aqui tem os nossos textos, e aqui tem a classe de cada texto, que é o tópico. Pelos tópicos aqui, você já deve estar percebendo que tem a ver com e-commerce, né? Que vendas, promoções, entrega. Vamos plotar aqui um gráfico para ver como é que está a distribuição das nossas classes, para ver como é que está, o quanto elas estão balanceadas. Então a gente vai usar a Seaborn. A gente usou SNS aqui. Ó, vamos lá. A gente vai botar um gráfico de contagem, né? Então, count plot. Então aqui o que acontece? Especificar o eixo Y. O eixo Y, no caso, serão os tópicos, né? Aqui. Os dados vêm do nosso data frame. E, bom, por enquanto é isso. Então aqui a gente consegue ver que tem duas classes que estão em menor número aqui. É o Omnichannel e Sales Promotions, que é parte vendas e Omnichannel, né? As outras classes estão relativamente bem balanceadas, com exceção dessas duas classes aqui. Então não é um dataset que está muito desbalanceado, não. Relativamente balanceado. Então a gente não vai ter muito problema com isso. Porque, pessoal, classes desbalanceadas são muito ruins de treinar. É muito ruim treinar dados com classes muito desbalanceadas, porque o desbalanceamento ele introduz um viés no modelo de vocês, em que o modelo tende a favorecer a classe majoritária. Então, quanto mais desbalanceado for o seu dataset, mais difícil é de treinar ele. Então, vamos fazer o seguinte aqui. A gente vai fazer agora assim, nós vamos iterar sobre todo o banco de dados, das 5 mil registros, acho que são 5 mil, a gente já vai ver. E para cada texto dessa coluna question text que a gente pegar, a gente vai rodar essa função aqui para limpar ele e guardar numa lista. Assim, ó. Vou fazer assim. Mas antes vamos ver qual é o tamanho, vamos ver se tem 5 mil registros mesmo. Então a gente pode fazer assim, ó. Vamos pegar o shape do nosso data frame. Ó, são 5 mil mesmo. Então a gente vai fazer assim, ó. Opa. Vai fazer isso. Aí o que a gente faz? Agora vamos rodar aquela função lá em cada um dos registros dos textos. Ó, quando você dá um comando table, o tab, né? O Kaggle já pode completar esse comando para você. Então a gente vai pegar o registro específico. iLoc. Então a gente salva
faz a limpeza e já salva lá na lista que a gente criou, vazia aqui, ó. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todas as classes e jogar para uma array NumPy, que a gente possa usar eles. Question topic. Ok. Agora, o que a gente faz? Vamos rodar, né? Rodar isso aqui. Se você printar o X na tela, essa lista aqui, ó, você vai ver que ele guardou tudinho. Agora a gente tem que dividir os nossos dados em treino e teste. Então a gente vai usar para isso esse utilitário aqui, train test split, que aí vai servir para a gente dividir os nossos dados em treino e teste. Então eu sei que ele retorna xtray, xtext, teste. Então ele divide os dados em treino e teste e retorna isso para a gente, ó. Retorna os dados de treino e os rótulos, né? Então você roda isso aqui nos dados, a gente vai colocar os parâmetros aqui, ele retorna para você os dados divididos em treino, em teste, rótulos de treino, rótulos de teste. E a gente passa alguns parâmetros para ele. Claro que a gente tem que passar os nossos dados, né? A lista que você salvou aqui com os dados já pré-processados. Você também tem que passar os rótulos para ele. A proporção de dados de teste que você vai querer guardar para o modelo, para testá-lo. Normalmente você pode guardar ou 90% para treino, ou seja, 10% para teste, 10%, 20% ou 30%. Mas isso depende muito do problema, é bem subjetivo isso. Aqui, por exemplo, eu vou tentar com 30% de dados só para teste. Então é test size. Opa. Vou tentar aqui com 30%. Mas pode ser que esse 30% não traga uma boa performance. Pode ser que traga também. Aí você volta e altera a proporção, certo? Mas sempre o ideal é que você trabalhe com esses três: 30%, 20% ou 10% de dados reservados para teste. Isso tá bom, esses parâmetros. Então vamos rodar aqui. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar dentro do pipeline a gente vai rodar 3 operações dentro do pipeline. Essa aqui, count vectorize, para transformar os dados de texto em números, e essa aqui também. E depois a gente joga o classificador dentro do pipeline também, porque ele faz essa operação, a saída dessa operação entra para essa, e essa saída aqui é alimentada, documentada para essa operação aqui. Então vamos lá. Você passa na forma de uma lista. Então acontece assim, ó. Vectorizer count vectorizer. Depois, frequência do termo, inverso das frequências do termo nos documentos. O classificador, né, claro. A gente vai usar a gente vai testar os dois classificadores aqui, né? A gente vai testar o SVM para dados não lineares e a gente vai testar também o para dados lineares. Vamos testar os dois, ver qual dos dois se sai melhor. Então vamos pegar esse aqui, SVC. Aí a gente vai passar alguns parâmetros aqui. Primeira escolha, vamos passar a função de kernel que a gente vai precisar usar. Eu falei para vocês no slide que, na maioria das vezes, o que você vai precisar é o RBF. É o que eu mais uso. Você pode passar um polinomial também. Mas nesse caso aqui vamos usar o RBF. Na maioria das vezes isso aqui já dá certo de primeira. Como você está passando uma função de kernel RBF, você vai precisar também passar o parâmetro gama. O parâmetro gama, você pode escolher algum valor pequeno para começar, né? Mas você pode ir aumentando ele. Para começar, vamos botar aqui 0.08, certo? Aí agora, a gente vai
treinar, ajustar o nosso modelo aos dados. Deixa eu aumentar a quantidade de células aqui, que é para o texto não ficar muito perto da parte inferior da tela. Ok. Agora vamos ajustar nosso modelo aos dados. A gente dividiu em treino e teste, né? Então, passa o X, que é os dados de treino, e os rótulos de treino. Agora vamos treinar o modelo. Opa! A gente não rodou essa célula aqui. Perdão pela falha. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Vamos ver o que aconteceu aqui. Opa! A gente cometeu um pequeno erro aqui. Aqui é Y-teste. Perdão, pessoal, pela falha. Porque X treino, X teste. Y treino, Y teste. Pronto, agora vai rolar. Eu vou compartilhar esse código com vocês, tá, pessoal? Esse kernel aqui vai ficar aberto e aí vocês entram depois, fazem um fork, rodam aí e usam na boa. Pronto, treinou. Agora o que a gente vai fazer? Vamos visualizar, vamos ver como é que o nosso modelo se comportou em cada classe, como foi que ele conseguiu lidar com cada classe, a proporção de cada classe que ele acertou, que ele errou. Então, para isso a gente vai fazer assim, a gente vai plotar uma matriz de confusão, certo? Então, fazer assim, primeiro vamos fazer com que o modelo realize predições nos nossos dados de teste, porque a gente treina nos dados que a gente separou para treino e testa o modelo nos dados que a gente separou para teste. Então, a gente vai rodar ele nos dados de teste. Aí, a gente vai plotar nossa matriz de confusão, guardar aqui os dados nela. Aí a gente faz o seguinte. Para a matriz de confusão relaciona as predições do modelo, o que ele identificou, o que ele conseguiu, digamos, entre aspas, adivinhar, comparado ao que realmente é verdade. Por exemplo, o que eu quero dizer as classes que ele identificou e as classes que realmente, na forma como elas estavam, para saber o que ele acertou, o que ele errou. Então, a gente faz uma comparação entre o que foi identificado e o que é realidade. Então, a gente passa as predições e a gente passa os rótulos, né, das predições que ele fez e os rótulos de teste, que realmente está no banco de dados. E aí a gente vai plotar agora, a gente vai plotar um mapa de calor. Antes disso, a gente vai configurar aqui, configurar o Seaborn para mostrar um texto maior, configurar o tamanho da fonte, aquela coisa toda. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Opa! Sem querer, botei para rodar a célula. Ticks. A gente vai escolher o tamanho da figura que ele vai plotar, né? Aí aqui você fornece uma tupla com altura e largura. A gente vai botar aqui 12 por 8, certo? Escala da fonte, né? Vamos botar 1.2. E agora o mapa de calor. Passa a matriz de confusão como parâmetro. Isso aqui vai ser, isso é not true. Quando ele plotar a matriz de confusão, ele vai mostrar os números que indicam o quanto ele acertou, o quanto ele errou. E aqui a gente vai escolher o tamanho do texto, né? Que ele vai printar nas células da matriz. Vamos botar 12. Pronto, agora a gente vai plotar aqui. Pronto. Você vê aqui, teve um vídeo que eu expliquei como interpretar a matriz de confusão.
Acho que eu expliquei isso em mais de um vídeo, mas vamos lá. Aqui é o seguinte, a coluna da esquerda relaciona quais são as classes, que realmente estão lá no banco de dados, quais são as classes corretas, né? E essa aqui indica quais são as classes que o modelo previu, né? A predição do modelo. Então, os rótulos que estão nos dados de teste e os rótulos que o modelo previu, né? Que é a predição que ele fez. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui, como são 6 classes, né? Então, número da classe 0 que o modelo realmente identificou como sendo da classe 0, certo? Então, a gente tem aqui aproximadamente, isso aqui está em notação científica, aproximadamente 110, número quantidade de registro da classe 1 que o modelo realmente identificou como a classe 1, aproximadamente 260. Para tirar a dúvida, você pode fazer o seguinte, você pode plotar essa variável aqui, ó, C-matrix. Ó, 111, 255, certo? Então, essa diagonal aqui contém os acertos, a assertividade do modelo. E essas outras células aqui identificam os erros do modelo. Por exemplo, quantidade de exemplos da classe 3, de observações da classe 3, que o modelo identificou como sendo da classe 2, 16. Quantidade de exemplos da classe 1 que o modelo identificou como sendo da classe 5, 5. Certo? Então aqui são os erros do modelo, aqui são os acertos. Você vê que ele errou pouco, ele acertou bastante coisa. Mas para a gente ter certeza, vamos plotar aqui o score dele de acurácia. Então a gente faz assim, ó. Vamos plotar o score de acurácia dele para ver. Isso vai basicamente, essa função aqui vai receber dois parâmetros. Os rótulos de teste e os rótulos que o modelo previu, né? A predição do modelo. Certo? O pred, que a gente já usou aqui para plotar a matriz de confusão, né? Que a gente rodou aqui em cima, ó, pred. Então vamos lá, vamos ver como foi que o quanto ele acertou, qual é a precisão dele. Ó, 96%, mas é uma acurácia boa, muito boa, aliás, né? Uma acurácia muito boa mesmo. Então, você vê que ele teve por aqui mesmo, visualizando a matriz de confusão, você consegue ver que o modelo teve uma ótima assertividade. Ele acertou muita coisa, então aqui a gente plota para ter certeza. Mas eu acho que dá para a gente melhorar isso aqui ainda, ou piorar, né? Se a gente mexer nos hiperparâmetros. Por exemplo, se a gente aumentar o gama para 0,8, se a gente aumentar, por exemplo, para 0,6 e treinar o modelo de novo, será que ele vai melhorar ou piorar? Lembre-se que o valor do gama, valores altos do gama dão mais flexibilidade ao modelo. Mas se você aumentar muito, o modelo entra em overfit, né? Então, você tem que ser cauteloso com isso. Ó, não mudou muita coisa, mas vamos ver aqui. Eu acho que, olhando por aqui, bom, talvez ele tenha melhorado. Ó, 97, ó. Já aumentou, né? Pulou para 97. Vocês viram que com o gama 0,08, né, ele estava 96%. E então, depois disso, que a gente trocou o gama para 0,6, né, ele aumentou para 0,97. Antes disso estava 96. Ó. Trocou o gama para 0,8, 0,6, ele aumentou para 97. E se a gente aumentar o gama para 0,9, o que acontece aqui? Vou treinar o modelo de novo. Como a gente não tem muitos dados aqui, vocês veem que ele está treinando até rápido, né? Está treinando rápido. Vamos lá. Ó, aumentou a quantidade, ele melhorou, claro, porque aumentou aqui a quantidade de... aumentou para 115. 97. Não mudou muito, né? E se eu incluir o parâmetro C aqui, que é aquele parâmetro que a gente... o parâmetro que controla as violações à margem. O parâmetro que controla a severidade das violações. Por padrão, o scikit-learn deixa esse parâmetro como 1,0. Mas se a gente colocar ele como 4, será que ele aumenta? Será que ele melhora? Será que ele piora? Porque tá 97 aqui, né?
Treinou. Vamos ver aqui. Ó, aumentou para 116 a quantidade de classes zero que ele dedicou como zero. Então, uma melhora aqui. Ó, aumentou para 98. Então, isso também dá mais flexibilidade ao modelo. Mas se você aumentar muito, é claro que vai entrar em overfit. Por exemplo, está 0.9. Se eu aumentar o gama para 3.9, vocês vão ver que muito provavelmente, pode ser que não, mas muito provavelmente ele vai cair a performance do modelo. Vai entrar em overfitting, etc. Olha só. Olha aí, ó. Já aumentou, já errou mais aqui. Ó, diminuiu a quantidade de acertos e a acurácia com certeza caiu para 83. Então, vocês têm que ter cuidado com isso aqui, com esse parâmetro, usar ele com parcimônia e testando aos poucos e ver como é que se comporta, né? Então vamos botar aqui, voltar para 0.9. Agora, pessoal, o que eu quero fazer é o seguinte, a gente vai testar, a gente testou agora esse SVM usando kernel, né? E a gente viu se saiu bem, performance de 98%. E se a gente tentar com o SVM linear, né? Se a gente tentar com o SVM linear, o que acontece? Será que vai melhorar? Será que vai cair a performance? O que vocês acham? Vamos tentar? Então vamos colocar aqui, ó. Aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos comentar isso aqui, trazer isso aqui para cá. Como a gente está usando o SVM linear, a gente não vai usar esses parâmetros, nem o kernel, consequentemente não vamos usar o gama. Mas o parâmetro do nível, que controla o nível de tolerância para as violações, a gente tem aqui. Vou deixar no 4 aqui como tá para ver. E vocês perceberam, pessoal, que aqui está tratando de um problema de múltiplas classes, né? A gente tem aqui 6 classes, então você sabe que o SVM pode tratar tanto dados de 2 classes, como de 5 classes, 6 classes, enfim, não tem isso. Mas se você aumentar muito o número de classes, isso também influencia na performance do modelo. Ó, basicamente a mesma coisa, então a gente não viu muita diferença aqui, ainda está no patamar de 98. Se eu diminuir aqui a tolerância para 2, vamos ver o que acontece. Acho que não muda muita coisa também. Alterou pouca coisa, mas aí vocês sabem que vocês têm que controlar isso aqui com cuidado, esses parâmetros aqui. Agora, pessoal, e se a gente quiser submeter um modelo para um novo texto? Um texto que ele não viu no conjunto de aprendizagem. Se eu quiser colocar um texto aleatório qualquer, tirado aí da minha imaginação, e colocar, será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir identificar qual é a classe dele? Vamos ver se ele consegue? Então vamos fazer assim. Vamos fazer uma pergunta aqui para o modelo. Vocês viram que o dataset basicamente é um dataset que trata de assuntos relacionados a e-commerce. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver quais são as classes que ele tem. Promoções, entrega, disponibilidade de produtos, comparação. Vamos perguntar se ele tem um determinado produto numa coisa específica. Aí a gente vai ver aqui se ele... Esse tipo de pergunta remete à classe disponibilidade de produto, né? Então vamos ver se ele consegue identificar. Vamos ver. Perguntar se ele tem uma determinada peça de roupa na cor azul. Então vocês passam a query dentro de uma lista. E aí vocês rodam. Ó, e aí você vê que ele identificou corretamente a classe. Deixa eu fazer outra pergunta.
estou pedindo para ele me dar um desconto. Então, numa determinada... pedindo para dar um desconto. Vamos ver se ele identifica. Ó, promoções, ó, vendas e promoções. Então, você vê que ele identificou corretamente. Uma outra coisa legal que vocês podem fazer aqui é... vocês podem exportar esse modelo treinado e para quando o caso em que vocês quiserem em um outro código diferente, ao invés de treinar o modelo de novo, você só importa o modelo que você já treinou. Você não precisa treinar novamente. Então é útil para você utilizar, por exemplo, em alguma aplicação em produção, digamos. Então tem um utilitário no scikit-learn que serve justamente para você rodar, você fazer um dump do seu modelo para um arquivo e depois você importar ele em outra situação. Por exemplo, a gente pode usar o joblib para isso. Joblib. E aí o que a gente faz? A gente vai fazer um dump desse modelo para um arquivo. Opa, aqui no caso passo o modelo como parâmetro e aqui o nome do arquivo exportado, com a extensão PKL, sempre. Aí você vai roda. Opa, é joblib.dump, desculpa pessoal. Acabei esquecendo, falei e esqueci. Pronto, salvou o modelo aqui. Se vocês rodarem comando ls aqui dentro de uma célula, vocês vão ver que tá aqui, ó, salvou. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos simular uma situação onde a gente apenas importa esse modelo treinado. Então, para vocês verem como funciona, eu vou usar um nome diferente do que eu usei aqui. Eu usei model, né? Vou usar aqui model imported. Aí eu vou rodo joblib. joblib.load model.pkl, certo? E aqui o meu modelo importado, o meu modelo que eu importei vai ser salvo nessa variável aqui. Aí, em vez de eu utilizar model.predict, né, que é o modelo treinado aqui, eu vou utilizar o modelo importado para predizer. Então, eu vou copiar isso aqui para cá, ó. Vou mudar o nome, ó. Aí eu vou escrever uma pergunta para ele aqui. A mesma pergunta de antes aqui, ó. Do you have this shirt? Pronto, você tem essa peça de roupa em vermelho? Vamos ver se ele... Ó, ele identificou corretamente a disponibilidade do produto. Então, vocês têm esse recurso aí, caso queira usar o modelo exportado. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo. Eu vou deixar também dois links aí dos grupos que eu criei. Um grupo no Slack e um no Google Sala de Aula, onde vocês podem entrar e tirar suas dúvidas por lá também. Maiores dúvidas vocês podem entrar lá e tirar. Tem poucas pessoas por enquanto, as pessoas não participam muito lá, mas eu sempre estou colocando links úteis para o aprendizado de vocês. Aí é bom vocês participarem do grupo para ficar sabendo sempre que eu postar algum vídeo, sempre que eu disponibilizar um post novo no blog, ou algum link legal que eu encontro na internet, eu posto lá para vocês. E até a próxima aula.